E aí a gente entra nos métodos. Então, vou pegar o caso da pandemia mesmo, enquanto a gente está passando isso. Como que a gente aprimora o conhecimento médico durante uma pandemia para aprender a tratar melhor os pacientes? Como que a gente cria essas evidências da medicina baseada em evidências? Primeiro, Átila, que na pandemia nós tivemos um boom de informações que foi, ao mesmo tempo, muito bom e, ao mesmo tempo, muito ruim, não é? Porque houve muitos estudos de boa qualidade, Uhum. houve cientistas sérios fazendo estudos de boa qualidade para tentar descartar terapias que estavam, né, sendo ventiladas por aí, que já se sabia que não ia ter um resultado positivo, e houve cientistas com conflitos de interesse, né, seja qual for, fazendo pesquisas, né, que tinham um objetivo único, que era demonstrar um resultado. Quer dizer, essas pessoas elas não se guiavam pelo método que eles estavam fazendo, mas sim pelo resultado. O resultado era o grande objetivo deles, né? E não é assim com o cientista, não é assim com quem pratica medicina baseada em evidências, né? Então esse boom que aconteceu, pelo menos do lado dos que faziam pesquisa bem feita, foi muito bom, porque muito rapidamente nós tivemos o avanço não só o avanço biológico, fisiológico, Uhum. farmacológico das vacinas, como também nós tivemos o avanço clínico, Sim, né? sim. Isso é uma coisa que fica muito bem dita aqui, né? Que o avanço ele teve ali pelo menos duas fases, né? Eu estou dividindo aqui em duas, mas muito mais que isso. E essas duas fases elas se casam para que depois a gente tenha um evento de vacinação em massa como nós estamos tendo agora, né? Ou foi muito bom para a descoberta, por exemplo, da dexametasona, um dos remédios que demonstra um dos melhores resultados assim, de que se vê nos últimos anos em termos de terapia farmacológica para qualquer doença. E a dexametasona vem e mostra um benefício enorme para coronavírus, tendo tido uma metodologia muito boa, uma metodologia exemplar. E para nós, para a gente que viu essa pandemia nascer, Átila, eu considero que foi até uma oportunidade que nós tivemos de ver uma doença ou alguma coisa que precise de uma evidência científica nascer Claro, do zero. claro, claro. Né? Então a gente teve a oportunidade de ver, por exemplo, o primeiríssimo estudo lá do Didier Raoult sobre a cloroquina. E já naquele ali a gente já conseguia ver, opa, tem coisa errada aqui. Né? Imagina como seria difícil se tivéssemos deixado isso de lado, né? Ninguém tivesse falado nada, olha, tá bom, não, tranquilo aí, isso não vai dar em nada não, é só um estudo mal feito, deixa quieto. Né? Se ninguém tivesse falado nada, esse estudo teria virado uma bola de neve como virou, né? Só que daqui a pouco, para a gente conseguir perceber a origem dessa bola de neve, a gente já não conseguiria mais, né? Ele Sim. teria sido engolido por um número de evidências muito maior, ia ficar daquela coisa que tem que fazer uma super revisão para poder encontrar. E não, nós tivemos a oportunidade de ver ele desde o começo, né? O primeiro artigo que propunha também o uso da ivermectina, por exemplo, da mesma forma, aquele que você lê e fala assim, não é sério isso daqui, não é possível, essa metodologia não é boa, não consegue definir que isso é um bom uso, né? Então, além de ter sido muito bom, muito ruim, foi uma oportunidade para todos nós, né? Para a gente que estuda, para a gente que viu as evidências crescerem, interpretou elas e tentou passar isso adiante. Assim, eu não tenho dúvida que muito do que a gente está descobrindo agora, por exemplo, sobre sintomas da Covid, descobrindo que o vírus ataca o ouvido interno das pessoas e causa labirintite, ou causa problema de visão, do olfato e de uma série de outras coisas, pode ter uma série de outras doenças que fazem isso, mas a gente nunca antes na história da humanidade teve bilhões de pessoas sendo testadas para uma doença ao mesmo tempo, enquanto elas pegam essa doença pela primeira vez, e principalmente nos países ricos, ter as pessoas acompanhadas de perto desde o começo da doença com o diagnóstico até ela ser liberada e depois, né, o acompanhamento dela. Então, né, pode ser que várias outras doenças causem um monte de coisa que a gente não sabe, mas não tem esse acompanhamento granular e fino pra gente saber, né? Mas eu quero fazer o contraste do que... Vou aproveitar os seus exemplos aqui. Você falou que a dexametasona é um bom exemplo com estudos bons de um tratamento que está dando bons resultados agora. E depois deu exemplo da hidroxicloroquina, da ivermectina, para dizer sobre estudos ruins que ficava logo de cara que eram ruins. Vamos começar com um exemplo bom. Dexametasona eu gosto muito porque é um medicamento que
é barato, é acessível, até onde eu sei, por favor me corrija se eu estiver errado, mas não é um grande novo fármaco que uma farmacêutica desenvolveu e está fazendo lobby para tentar promover aquilo e fazer a venda de produtos caros, como as pessoas implicam com uma série de outras terapias, né? Então, me corrija se eu estiver errado e, por favor, me conta como que foi montado um bom estudo para a gente entender que ela funciona. Em primeiro lugar, a gente tem que partir para a análise de uma evidência científica, Atila, nós temos que partir do background, do pano de fundo dele, né? Uhum. É isso que trata, por exemplo, o raciocínio probabilístico, né? Que a gente pode aplicar em análise de evidência científica. Então, partindo do background, e teve uma pessoa que ensinou médicos a partirem do background, o nome dele é Bradford Hill, né? E lá no passado ele falou para a gente, olha, para ver se uma ideia faz sentido, dá uma olhada aqui se ele tem alguns critérios, né? Entre eles tem, por exemplo, de plausibilidade biológica, que faz sentido você usar esse medicamento, né? O sentido que você conhece hoje, ele aponta para o que você está querendo dizer, né? Não encaremos os critérios de Bradford Hill como eternos, né? Uma coisa que não faz sentido hoje pode ser descoberta amanhã, e uma coisa que faz sentido hoje pode ser descartada amanhã também. Mas com o conhecimento que nós temos hoje, faz sentido que um anti-inflamatório potente, que é a dexametasona, funcione contra uma doença que é uma doença inflamatória sistêmica causada por um vírus chamado coronavírus. Então, já começa daí. E fazendo um contraponto, nós não estamos falando de um medicamento antimalárico, não é? E não estamos falando de um vermífugo. Esses medicamentos eles já começam não fazendo sentido daí. É por isso que descartamos? Não é por isso ainda. Calma. Né? Tem outras coisas. Por exemplo, os critérios de Bradford Hill. Existe consistência e coerência. Coerência o que significa? Em outras doenças parecidas com o coronavírus, a dexametasona funciona? Sim, há outras doenças respiratórias graves em que a dexametasona é um tratamento de escolha. Certo. Então faz muito sentido que para coronavírus também. Agora, qual é outra doença respiratória grave, inflamatória, multissistêmica, que hidroxicloroquina e ivermectina são tratamento? Nenhuma. Então falta também a coerência, mas calma, ainda não acabou por aí, ainda. A gente ainda pode analisar mais, né? Para não descartar de cara, porque pode ser uma boa ideia, quem sabe, né? Alguém pode surgir com uma boa ideia aí. Então, vamos ver se tem consistência. Os estudos apontam para a mesma direção? Ou tem estudo que fala que é bom e tem estudo que fala que não funciona? Então, com a dexametasona e com os corticoides, o que nós vemos é consistência, né? Vários grupos, depois do Recovery, que é esse estudo muito bom, né? Que foi o que definiu o uso da dexametasona na Covid, vários estudos depois vieram mostrando que dexametasona funcionava mesmo em outra população, daquele outro jeito, daquela outra forma, com outra dose agora. Agora surgiu um estudo com uma mudança de dose também, e que parece ter sido positivo também, né? Parece acrescentado o benefício, mas não. Mas me contem como que é um bom estudo desse, então. Se eu quero testar uma terapia para curar as pessoas da Covid, ou para pelo menos melhorar, reduzir a mortalidade, né? Tenho 1.000 pessoas internadas na UTI, eu sei que até aqui X% estão morrendo, eu quero chegar em alguma coisa que vai diminuir essa mortalidade, eu quero que as pessoas sobrevivam. Em uma doença como a Covid, como que eu desenho um estudo para poder medir isso? Perfeito. Então você vai pegar essa ideia que faz sentido, por isso que eu puxei esse assunto, né, para falar, a ideia tem que fazer sentido, pelo menos, tem que ser boa, para justificar você gastar dinheiro com um estudo como esse, né? E daí vamos para o estudo. Tá. E o estudo de melhor grau de evidência em medicina é o ensaio clínico randomizado. Vou explicar o que é isso para quem está nos assistindo. Mas vou só fazer um parêntese aqui. Ele é o melhor quando é factível de fazê-lo, porque às vezes é antiético fazê-lo em alguns cenários, tá? E ele é o melhor também quando ele é bem feito, quando tem uma metodologia boa. De novo, é sobre método, né? Não é sobre só existir, tá? Então, como é que é esse ensaio clínico randomizado, Átila? O que é que a gente faz lá? A gente calcula uma amostra que seja suficiente para eu ter um grau de sensibilidade do meu estudo. Que é assim, olha, se realmente esse medicamento fizer efeito, eu vou encontrar esse resultado aqui. Isso se chama sensibilidade. Aí, com esse número, eu calculo mais ou menos o tamanho da amostra. Sei lá, eu preciso aqui de 2.000 pessoas para fazer um teste que eu vou tentar encontrar um medicamento para o coronavírus. Só para dar um exemplo, 2.000, 3.000 pessoas, tá? Depois que eu faço esse cálculo, eu vou colocar essas 3.000 pessoas no estudo. Só que eu tenho que colocar metade no grupo que vai receber o medicamento e metade no grupo que não vai receber. Por que isso? Que é para fazer uma comparação entre esses dois grupos. Eu preciso, no final, encontrar as porcentagens. Olha, do grupo que recebeu o medicamento,
quantos por cento melhoraram? Do grupo que não recebeu, quantos por cento melhoraram? Né? Porque daí eu vou ter alguma diferença, e se eu obtiver essa diferença, eu vou fazer alguns cálculos para ver se são estatisticamente significativos isso, né? E mais, eu ainda vou além. Eu faço isso através de sorteio. Eu sorteio qual paciente vai entrar em um grupo e qual paciente vai entrar no outro. E por que isso é importante? Porque imagina que eu não faço sorteio. Aí eu estou aqui recebendo um paciente no meu consultório para incluí-lo no estudo. Eu olho para esse paciente, eu vejo que esse paciente tem na minha cara ali vários fatores de risco para evoluir mal, certo? Da doença que eu estou estudando. E aí, eu vendo tudo isso daqui, eu penso, olha, se eu colocar esse paciente no grupo que vai receber o tratamento, ele vai evoluir mal e vai dar uma reduzida ali na eficácia do meu medicamento quando sair o resultado. Então, se eu sei dessa informação, se não foi por sorteio e eu sei, então eu posso ajustar os grupos de uma maneira que já passa a ser fraude, entendeu? E como eu não quero fraudar, aí é por sorteio. É como a propaganda de qualquer equipamento de exercício. Se você só recruta pessoas que já são fit para usar o seu aparelho na propaganda, ele vai parecer que funciona, porque já tá todo mundo entrando ali magrinho, rasgado, com a musculatura definida e por aí vai. O difícil é você pegar as pessoas aleatoriamente e ver se isso funciona para todo mundo, né? Perfeito, perfeito. Excelente exemplo. Então é isso. E além do sorteio, que vai dar essa justiça aqui no grupo, também é importante se ele for cego. O que é um estudo cego? Os participantes e os pesquisadores, eles não sabem a que grupo é que cada paciente pertence, né? Nem o próprio paciente, às vezes, sabe isso. Então, ou ele está tomando o tratamento, né, o proposto que está sendo pesquisado, e aí ele entra no grupo tratamento, ou ele está tomando um placebo ou um outro tratamento que está sendo comparado, né? Só que sem saber, ele recebe um comprimido branco que ele não sabe para qual braço ele está. Isso em ciência, em medicina, é muito feito, tá? Por quê? Porque parte do pressuposto, Átila, que nós não sabemos ainda se o tratamento funciona, né? Então, se nós não sabemos, não há razão para que os pacientes exijam fazer uso do medicamento. Nós não sabemos se funciona. Então, vamos fazer um teste, porque se funcionar, você mesmo que está doente vai se beneficiar ao fim do estudo, porque a gente vai demonstrar que ele é bom, e aí você passa a usar logo, até antes da gente publicar, né? Se a gente já demonstrar, conversa com o seu médico, já passa, pronto. Como os voluntários que foram vacinados, né? Perfeito, exatamente. Esse é o melhor exemplo que a gente tem, né? A partir do momento que se viu que era eficaz, esse pessoal já entrou, né, em fila muito antes dos outros. Então, exatamente isso. Esse é um estudo de boa qualidade. Eu vou pedir um minutinho só para dar um exemplo de como isso é muito melhor do que a gente ir naquela tal da, olha, mas eu tomei e me curei. Como deve ter ainda tem, né, muita gente falando isso. Eu tomei algum medicamento e me curei. Ora, se uma doença tem ali 1 a 2% de probabilidade de levar à morte... Que é o caso da Covid, mais ou menos? Isso, exatamente. Então imagine, um tratamento médico ele pode se assemelhar à analogia de uma urna. Uma urna escura, uma urna que você não sabe o que tem dentro. Dentro dessa urna tem 100 bolas. Tem 99 bolas azuis e uma ou duas, vamos botar duas, e 98 bolas azuis e 2 bolas vermelhas, tá? Ao colocar a mão naquela urna sem ver o que é que você vai pegar, você tem 2% de probabilidade de pegar uma bola vermelha. Essa é a probabilidade de morrer por coronavírus. E a medicina, por ser uma ciência probabilística, ela funciona dessa mesma maneira. O que é que eu tenho que fazer para os meus pacientes agora? Eu tenho que comprovar que naquela urna eu diminuí a quantidade de bolinhas vermelhas. Então, se um paciente só põe a mão lá dentro e tira uma bola azul, isso não quer dizer nada. Ele já tinha uma chance muito alta de tirar uma bola azul, era 98%, né? E, mesmo que não fosse, vamos colocar aqui uma doença que seja 50-50. Mesmo assim, ele tem 50% de chance de pegar uma bola azul. Então não dá para ele afirmar, só pela experiência dele, e nem o médico também, né? Eu falo muito isso nas minhas aulas. Um médico raramente pode afirmar que foi ele que levou ao desfecho de um paciente. Foi uma conduta que ele tomou, mas muito raramente mesmo. Exatamente pela natureza probabilística que a medicina tem e que infelizmente não é passada assim em consultório, né? O que é passado é o método mecanicista, que é, olha, tome aqui, você vai ficar ótimo, né? O que é ainda danoso, né, ao pensamento que as pessoas têm sobre os tratamentos médicos. Mas, quando eu faço uma pesquisa como essa, que eu acabei de citar, né, um ensaio clínico randomizado, então eu consigo agora ter o grau de evidência para comprovar para você, olha, Átila, agora você vai colocar essa mão aqui nessa urna, mas agora, com esse remédio que eu estou passando para você, foi comprovado que ele reduz a quantidade de bolinhas vermelhas de 2 para 1.
Então agora você tem 50% a menos de chance, né, de pegar uma bola vermelha e evoluir mal, e isso foi comprovado por esse estudo científico. Então olha como muda, né? Olha a diferença que faz. Isso é medicina baseada em evidências de verdade, isso é analisar uma evidência de verdade, e é assim que tem que ser um estudo de preferência, né? Como falei, abre aqui um parênteses para lembrar que em alguns casos não é possível fazer um estudo como esse que eu citei, tá? Porque Sim. se transforma em antiético, porque se transforma em muito caro, enfim, tem alguns entraves às vezes para isso. E às vezes é uma doença rara, né? Eu tô buscando um novo tratamento para leucemia infantil dentro dessa condição. Você vai ter 5, 7, 10 crianças sofrendo daquilo, felizmente, né, para tratar. Mas no caso da Covid, então, se a gente tem 2% de chance de alguém morrer de Covid, quer dizer, se eu pegar 100 pacientes e tratar eles, eu estaria reduzindo o risco de morte ali dentro de 2 para 1 desses pacientes. Eu não tenho como afirmar com certeza que porque morreu uma pessoa só de um grupo de 100, isso foi a minha terapia. Eu tenho que ter quantos pacientes aí para poder falar com mais confiança que uma terapia reduziu mesmo a mortalidade? Exato. Ó. Você não pode falar mesmo que você tenha tido de 100 um desfecho, quando na verdade a literatura mostra 2. Mesmo assim não, porque se você tiver 1.000 pacientes, aí talvez você já demonstre que você já passou e muito da letalidade. Pode ter sido só uma saída da média ali, né? Para depois você retornar na média e até passar da média se você fizer coisas imprudentes. Então, realmente, não dá. Nem que você tenha muitos pacientes, né? Como eu vejo, se vê muito por aí esse argumento, fulano de tal tratou 2.000 pacientes, está aqui. Né? Isso tudo não é evidência científica de qualidade. Né? Então, para começar, se foi um estudo que testou 600, 500, 200 pacientes para um tratamento para Covid, por exemplo, já é um estudo que não dá para a gente confiar no que ele apresenta ali, a não ser que seja uma coisa muito particular, que atinge muitos desses pacientes, mas se o se o objetivo que eu tenho é reduzir mortes para esse tamanho de pacientes com o Covid, não dá para ter um resultado com confiança. Sim, não dá. Olha, se eu quero atuar nessa população global, geral, que é essa população que tem um risco de morte de 1 a 2%, eu quiser comprovar uma redução de 50%, eu estimo aqui que vai ser necessário mais ou menos uns 8 a 10 mil pacientes para serem selecionados e divididos entre os dois grupos. Mas a estimativa que eu teria que fazer o cálculo. Sim. Tá? Tem uma série de coisas para dar em conta, né? Isso para reduzir em 50%, de 1 para meio ou de 2 para 1%, tá? Agora, se a gente testar uma população diferente, foi o que o Recovery fez, a dexametasona, né? Ela testou já a população que já estava dentro de um hospital. Como eles são selecionados, são pessoas que, daquela população global, são os que já evoluíram pior, né? Então eles têm uma taxa de mortalidade maior, é simplesmente estatística isso, né? Então, como o Recovery foi feito com esses pacientes, então o N do Recovery, o universo estudado, já precisa ser um pouquinho menor. Por quê? Porque ele já consegue demonstrar uma redução de 30%, por exemplo, para, 20%, uma redução de 33%, portanto, ele consegue demonstrar com menos pacientes. Agora, se quisesse testar uma medicação ainda para a população global, que é o que se propõe, né, por defensores do tratamento precoce, para dar um exemplo, né? Então teria que ser assim muito mais pacientes e com uma metodologia bem robusta, né, para a gente conseguir afirmar que o tratamento funciona de verdade, por metodologia boa, né? Então, para dar uma diferença prática, né? Por que a gente tem muitas terapias que avançaram rápido, o conhecimento avançou muito rápido para pacientes internados em UTI, como é o caso da dexametasona, e não para a população geral? Porque para pacientes internados é isso, você tem 100, 200 pacientes em uma UTI, se são pacientes já em estado grave, você pode esperar uma mortalidade de até metade deles, ou mais, dependendo da UTI, dependendo da situação, né, da gravidade da coisa ou do momento da pandemia em que a gente estava, né? 20%, 10% numa UTI mais aliviada, num momento mais tranquilo da pandemia. Mas dentro dessa mortalidade alta, é mais fácil, e você precisa de um grupo menor de pessoas acompanhadas para ver uma redução da mortalidade. Quando acontece o oposto, que fizeram um estudo com ivermectina, com 200 pessoas em UTI, e, primeiro, não deu resultado ali. Talvez esse já tivesse que ser um grupo maior, mas não deu resultado. E aí as pessoas falam, não, isso não deu resultado porque as pessoas estão internadas. Você tinha que começar o tratamento precoce, antes da pessoa ir para o hospital. Quando ela descobriu que ela tinha Covid, ela já tinha que estar tomando esse medicamento antes. Pode ser que isso aconteça.
Pode ser que tivesse efeito nessa hora, mas não vai ser com esses 200 pacientes que você vai ver isso. Você teria que estar dando comprimido para 20, 50 mil pessoas para começar, sem falar nos critérios de como você distribui, faz e sorteia, para poder ver o efeito depois. Então, assim, não dá para você pegar um estudo que deu errado com 200 pessoas e extrapolar isso falando, não, mas se fosse antes funcionaria, porque para ser antes e funcionar, você teria que ter 50, 30 mil acompanhadas, 2 mil acompanhadas para poder medir isso, 8 a 10 mil, né? Como a gente ouviu aqui. Então, tem essa diferença. E por isso, vacinas foram testadas em grupos de 30, 40, 50 mil pessoas por vez. Para a gente poder... E em mais de um país ao mesmo tempo. Então, aqui no Brasil foram, sei lá, 35, 40 mil voluntários da Coronavac, 40, 50 mil voluntários da Pfizer, 50, 100 mil voluntários da AstraZeneca, uma cidade inteira agora, Botucatu, testando a vacina para a gente ver outros efeitos e por aí vai. Porque você precisa desse volume de gente saudável sendo acompanhada para ver um desfecho que vai acontecer com uma parcela pequena dessas pessoas. E por isso também que se você perde uma parte desse grupo, porque as pessoas não participaram, ou o que aconteceu recentemente com a Pfizer nos Estados Unidos, que descobriram que um dos braços de estudo, um grupo de 1.000 pessoas acompanhadas por uma empresa no Texas, estava com resultados fraudados. Descartar essas 1.000 pessoas de um universo de 50 mil não invalida o resultado das outras 49 mil. É diferente de você ter 100 pacientes acompanhados e descartar 10, 3, 5 às vezes, né? Isso. E com relação às vacinas, você falou muito bem, Átila, que assim, na vacina a gente está procurando desfecho ainda mais rápido, é uma pessoa que nem ficou doente ainda. Sim. Então, ela tem uma probabilidade de pegar a doença, aí essa probabilidade ela vai impactar numa nova probabilidade de evoluir mal, né? Então, é uma probabilidade multiplicada por outra probabilidade. Diminui ainda mais. E aí o universo de pessoas que eu tenho que estudar, realmente tem que ir para as dezenas de milhares. Sim. No caso das vacinas, foi um esforço excelente, né? Foi incrível o que fizeram e a gente tem mesmo. E eu concordo com você quando você fala sobre a retratação de dados, a retratação de estudos. Isso tem que ser feito. Claro, a gente não está aqui para defender A ou B, a gente está aqui para defender a melhor metodologia. E se analisando, a gente consegue perceber que é uma metodologia que era robusta, continua sendo robusta, mesmo tendo se comprovado alguma falha como essa, então você tire a falha, reanalisemos os dados e vamos ver, ainda vale a pena isso daqui? Vale? Então vamos em frente. Não, isso daqui, a fraude foi tão grande que contaminou tudo. Então não vale. Então já foi feita essa análise e é totalmente diferente. É uma falsa simetria quando tenta se comparar as fraudes que existiram em determinados tratamentos que foram propostos e uma fraude ou um erro que aconteceu em um estudo específico de um dos fabricantes, enfim, que nem era na equipe, no estudo inteiro, mas em uma equipe, quer dizer, é totalmente diferente. E você precisa ter o dado bruto para poder chegar nesse dado e falar, bom, se eu recortar e jogar fora esse grupo aqui por causa desse conflito, eu ainda tenho esse resultado. Como aconteceu no Reino Unido com a AstraZeneca, né? Demos meia dose para as pessoas e a eficácia foi outra, mas era um grupo tão grande que era comparável separar em dois e poder seguir com isso. Nem sempre é viável nisso, né?